Bem-vindos, amiguinhos do Blockbuster! Hoje teremos mais um guia de leitura, desta vez de um personagem super cativante, um pouco fora da casinha, chamado Cavaleiro da Lua, Moon Knight, El Caballero de la Luna. Enfim, aquele personagem tresloucado da Marvel que vai ganhar uma série com Oscar Isaac no papel principal e também o Ethan Hawke como possível vilão dessa série, né? O que será que vai rolar? Não sei. Vamos discutir um pouquinho o que saiu nos quadrinhos e de repente pode respingar para essa série. Mas antes, aqueles recadinhos básicos. Primeiro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Caso você já não esteja fazendo isso, né, por favor, então clica aí com o dedinho nessas opções. Se quiser ser membro do canal, tem o link aí embaixo. E também lembrando da nossa parceira, a Guilda Virtual. Se quiser promoções, quadrinhos estão sempre em dia, chegando nas bancas e tudo mais, pega lá na Guilda Virtual, que inclusive agora tem lojinha no Shopee. Eu já fiz compras lá, inclusive, tá? E ó, atendimento 10/10. A loja de nerd para nerd. Então acompanha aí, tem o linkzinho para a lojinha do Shopee. Também sigam eles nas redes sociais Virtual Guilda. Tem várias novidades lá, não só de lançamentos deles, mas como também de novidades do mundo, né, das HQs, dos nossos quadrinhos maravilhosos. Então, segue lá o pessoal da Guilda, confere as promoções deles, pega tudo que puder lá, garante esse mês, final de semana, enfim, o que quiser de HQs recheadas para ler e se entreter. Tá? Guilda Virtual, de nerd para nerd. Então, falando em nerd para nerd, vamos lá pro nosso Cavaleiro da Lua. Bueno, o personagem fez sua estreia lá atrás, no final dos anos 70, início de 80 já. Agora me deu até um branco, até pesquisei antes e me deu branco, para ver como é a coisa maluca da vida, né? Mas enfim, o que interessa é que ele estreou nas páginas de Lobisomem. Exatamente, enfrentando o Lobisomem da Marvel. E o personagem ficou tão intrigante, né, pro público, assim, queria saber mais sobre ele, não sei o quê, que o Doug Bench, que era o escritor do Lobisomem, né, acabou tendo uma série só para o Cavaleiro da Lua, desenhada por ninguém menos que Bill Sienkiewicz, ou 520, como você quiser chamar, ou como, sei lá, se pronuncia esse sobrenome tão maluco, vocês conhecem ele, né, principalmente pelo Demolidor, né, do Miller, e enfim, é maravilhoso, né, é uma arte incrível. Essa primeira série dele é muito boa para quem não curte muito quadrinhos daquela época, da linguagem narrativa daquela época. Pode deixar de lado que mesmo que tenha algum recordatório meio que incomode, assim, dá para passar, porque é muito bem escrito. Apresenta muito bem o personagem, suas 4 personalidades, como ele lida com elas. Eu diria que na época, não sei como é que não foi considerado talvez um baque, ou foi considerado e eu não tô sabendo, enfim. Mas o cara é muito maluco, gente. Ele é muito maluco. Então é legal, tipo, ele ter essa, né, tipo, é um ex-mercenário que quase morreu, aí foi salvo por um deus egípcio que já é meio louco também, aí ficou com assumindo esse alter ego, e daí a esquizofrenia chegou a um ponto que ele tem 4 personalidades, sabe? Então é muito difícil, às vezes parece que lidar com o heroísmo dele com tanta maluquice, né? Mas o Dogmente fez muito bem esse primeiro run. Nos Estados Unidos está saindo já, aliás, saiu em janeiro um ônibus com uma grande parte dessa primeira fase do Cavaleiro da Lua, porque foi a primeira aparição no Lobisomem, mais algumas participações em outras séries, até ter a série regular mesmo, assim, né? Que durou 38 edições. Acabou em 1984, a primeira série do Cavaleiro da Lua. E até um fato muito triste, eu tive ela em mãos, as 3 EP que compõem essa primeira série do Cavaleiro da Lua. E para revenda, enfim, em vez de ter ficado, eu acabei passando para um amigo meu e estava muito barato e eu não devia ter ficado, enfim. Bobagens que a gente faz na vida, mas tudo bem, comprei um bom amigo que está aproveitando muito bem, que ele coleciona mais EP do que eu, inclusive. Ele coleciona praticamente todas as EP da Marvel. Mas ele não é o assunto de hoje, quem é o assunto de hoje é o Cavaleiro da Lua. Então, vamos seguir com a nossa
trajetória. Aqui no Brasil, essas histórias, claro, foram publicadas em alguns formatinhos e tudo mais. Não sei se foi concluída a série toda nos formatinhos, mas eu sei que anos depois saiu na coleção histórica Marvel, Paladinos Marvel, mas isso compreendeu não tantas edições, né? Porque infelizmente a CHM acabou, a coleção histórica acabou, e foram publicados acho que só 3 volumes com as histórias do Cavaleiro da Lua. Mas quem tiver a chance de pegar essas edições, ou tiver em mãos, já corre pra ler, porque é muito bom, gente. Eu lembro que daqueles Paladinos Marvel, a que eu mais gostava era do Cavaleiro da Lua. Eu tinha vontade de comprar só o Cavaleiro da Lua. Se tivesse lançado só a coleção histórica do Cavaleiro da Lua, como fizeram com o Mestre do Kung Fu e o Hulk, seria perfeito. Uma pena, né? Mas quem sabe um dia, agora com a série nova. Assim, gente, como eu já falei, a publicação do Cavaleiro da Lua é muito complicada aqui no Brasil, né? Na época da Abril não se dava tanta bola pro personagem, né? Nunca teve uma série regular, eu acho talvez... Eu não sei se no Super Aventuras Marvel, eu não lembro de que ele era publicado, sinceramente. Não é nem da minha época, assim, eu era muito pequeno mesmo, então não estava colecionando ainda quando ele era publicado mais regularmente ou não. Então é mais complicado de achar, né? E é complicado de achar, inclusive, nos Estados Unidos algumas coisas. Por exemplo, a série que veio depois de 6 edições, eu não li até hoje, tá? Mas principalmente quando houve uma retomada, isto em... Deixa eu falar a data exata aqui, de 89 a 94, que boa parte dessa segunda, aliás, a terceira série, não sei como definir, do Cavaleiro da Lua foi publicada pela Marvel, foi escrita pelo Chuck Dixon, né? Engraçado, né, que o mesmo escritor, o Doug Manchin, que, né, basicamente criou o Cavaleiro da Lua, o pai que criou, escreveu o Batman também, e o Chuck Dixon também, vocês sabem, tem uma fase muito longa, né, e de sucesso com o Batman, né, que o Queda do Morcego que eu diga. Mas enfim, né, assim, comentário à parte. Essa segunda série teve inclusive mais edições, teve 60 edições, gente, 60 edições, né, e eu não li nenhuma. Eu não sei se alguma foi publicada aqui no Brasil, eu acho que não, tá, porque eu lembro que apesar de ser de 89 o início, aqui no Brasil, naquela época demorava muito mais para ser traduzido e publicado, enfim. Então dava uma diferença de no mínimo uns 3 anos. Em 92 eu já estava começando a colecionar HQs. E mesmo anos depois, assim, que eu estava retomando, pegando em sebos, alguns formatinhos para completar a coleção, pelo menos até onde eu conseguisse. Eu peguei esse período, assim, que pegava HQs publicadas lá fora de 89 em diante. E eu não lembro dessas aventuras escritas pelo Chuck Dixon serem publicadas aqui. Então é uma pena, é uma fase que eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto do Chuck Dixon, né? Ele escreveu não só o Batman de legal, mas também tem uma fase muito interessante com o Asa Noturna. Se eu não me engano, o Robin também daquela época é dele, enfim, acho que basicamente toda a família Morcego em alguma época passou pelas mãos dele. Então é um autor que merece, né? Ainda mais com um personagem tão maluco quanto o Cavaleiro da Lua. Mas vamos ao que interessa então, que foi quando eu particularmente me apaixonei pelo Cavaleiro da Lua. Como eu disse, eu mal tive contato com o personagem nos anos 90. Né? Eu fui conhecer, talvez uma participação que outra, né, em alguma série, Vingadores da Costa Oeste, que ele participava bastante. Isso aí é interessante, inclusive nós temos aqui em mãos, deixa eu achar aqui. Inclusive ele é destaque na capa, né? Participou muito tempo da série do Vingadores da Costa Oeste. É bem bacana, assim, mas não é... Não vou te dizer que eu conheci o personagem a fundo, né? Então, eu me apaixonei mesmo na fase publicada a partir de 2000, que já era Marvel Knights ou Marvel Max? Marvel Knights. Enfim, deu branco também. Mas que foi aqui no Brasil foi publicada na mensal da Panini chamada Marvel Action. Inclusive a primeira edição, a capa é do Cavaleiro da Lua. E era com o roteiro do Charlie Huston e desenhos do David Finch. Na época eu gostava bem mais do David Finch, eu acho que depende muito do arte finalista dele. E hoje em dia eu já acho meio basicona a arte do Finch, mas ainda é um cara, né, nesse quesito, nesse ramo que ele curte desenhar, que lembra um pouco talvez de Jim Lee, uma coisa meio... talvez o Mark Silvestre, enfim. Eu acho que ele, naquela época, ele estava bem acima da média. Né? E as aventuras eram muito dinâmicas, né? Tipo, uma série muito boa, que eu gostaria muito de ter encadernada. É outra que eu torço para ser publicada aqui no Brasil, mas enquanto isso, dá para ter, eu acho que ela basicamente inteira
na Marvel Action. Quem tiver ela até hoje, quem colecionou na época e tiver até hoje, tá com um tesouro em mãos. Ainda mais tinha outras. Tinha Pantera Negra do Reginald Hudlin também, sendo publicado naquela época. Então tem muita coisa boa nessa Marvel Action. E o Cavaleiro da Lua é fantástico também. Então, e lá fora saiu em alguns encadernados, né? Que eu ainda não tive acesso. E eu tô sempre de olho pra ver se acho, mas é difícil. Passada essa série do Houston, que teve uma boa duração até pra um personagem tão C, não diria nem B, né? Um personagem sempre esquecido na Marvel. Aí parece que ele começou a ganhar um pouquinho mais de popularidade, tanto que ele participou, ou voltou a ter popularidade no caso, né? Tanto que ele participou dos Vingadores Secretos, do Brubaker, se não me engano. Mas estava bem coadjuvante, assim, meio atirado, assim, não foi uma coisa muito bem aproveitada, eu diria assim. Né? E quem aproveitou melhor foi o Bendis, junto com seu parceiro Maliv, né, que já tinham feito um belo trabalho no Demolidor. E ali na época do Marvel Now, retomaram o Cavaleiro da Lua, até para aproveitar esse gancho com Vingadores, enfim. Mas a história, apesar de ser muito legal, começar muito bem, não pode ser que termine ruim. Assim, eu acho que ainda, uma época que o Bendis estava, digamos, ficando com crises de criatividade já, sabe? Estava começando a ter essas crises de criatividade que perduram até hoje, né? Tu vê que ele não é mais aquele cara que escrevia tão bem quanto antes, ou a gente está muito acostumado, já que o texto dele tem isso também, não é mais novidade, né? Mas ainda assim é um trabalho bacana, assim, ele usa o Cavaleiro da Lua, as loucuras dele, né? E o mais legal desse arco é que ele tem que esconder a cabeça do Ultron. Tá? Daí se mete com o Shield, com o caralho a 4 lá. E ele simplesmente vê a imagem de 3 personagens muito importantes. Sabe quem são eles? Ninguém menos que Capitão América, Homem-Aranha e Wolverine. Ele vê a imagem deles. Mas será que eles estão ali? Será que é verdade? Será que eles estão ajudando ele em alguma coisa com os Vingadores? Não se sabe, gente. É uma coisa muito, muito crazy. Tá? E não tem uma resposta concreta. O Bendis não faz questão de dar, isso que eu acho bacana também. Mas então é uma série que foi lançada aqui pela Panini, né? Então vale aproveitar isso, né? Saiu nesses encadernadinhos aqui. É um e mais um segundo volume que tá aqui atrás de mim. Tá? E se puder ir atrás, vale a pena. Se tiver em mãos, dá uma relida aí, ver se curte mesmo. Tá? Não é uma grande fase, mas por terem dado atenção pra ele, uma história pelo menos legal, já tá valendo a pena. Mas depois dessa série do Bendis, teve mais uma. Escrita por ninguém menos que o nosso polêmico Warren Ellis. Tá? Que foi lançada também numa segunda série do Cavaleiro da Lua, que é o volume 1. A capa é até muito parecida, ou lembra muito da outra série. Eu lembro que na época eu quase perdi essa, porque eu achei que era da série do Bendis, que eu já tinha. Enfim, loucuras da cabeça. Mas, cara, o Warren Ellis, ele simplesmente escreve histórias simples do Cavaleiro da Lua, que a narrativa é muito mais visual. Olha aqui o quão pouco diálogo tem. Uma narrativa muito visual. E isso, claro, também devemos muito ao Declan Shalvey. Nunca sei falar o nome dele, desculpa, gente. Mas, assim, a união do roteiro do Ellis com os desenhos desse cara, assim, ó, é a melhor história, melhor run do Cavaleiro da Lua em muito tempo. Acho que talvez desde do Augment. Eu gosto muito do Houston, que eu falei dos anos 2000, mas do Warren Ellis, assim, ó. São histórias simples, né? Por cima são autocontidas, não precisa ficar tendo 1000 referências e tudo mais. E ele simplesmente trata o Cavaleiro da Lua como um cara maluco mesmo, assim, tipo, sem tirar nem pôr, sem dar desculpas, como um outro autor vai dar, como a gente vai ver depois. Um autor bem conhecido de tratar de relacionamentos familiares, né? Vocês sabem bem, eu acho que de quem eu tô falando. É um cara bem hypado, assim. Tá? E depois que o Warren Ellis sai, nessa mesma série continua o Cullen Bunn e o Brian Wood. Na verdade inverte, vem primeiro o Brian Wood, depois o Cullen Bunn. Agora não lembro. Não mantém a mesma qualidade que o Ellis, mas dá pra se divertir, porque, né, o personagem é tão carismático por si só que tem que ser muito ruim escrevendo pra não te divertir com alguma coisa dele, eu confesso isso. Aí depois dessas duas fases que, digamos, simplesmente passam quase batido, mas são legais, Cavaleiro da Lua, nós temos a estreia do Jeff Lemire no título. Né?
Que, óbvio, não deixa de tratar o personagem como um maluquete, como um esquizofrênico. Mas ele vai nas origens místicas e psicológicas para tentar achar um significado, quase transformando o deus Khonshu, né, o deus egípcio, esse como um pai pro Cavaleiro da Lua dentro da cabeça dele. É uma história das histórias talvez mais malucas do Lemire e talvez com maior liberdade editorial dentro, né, de uma grande editora como Marvel DC. A gente sabe que em autoral ele consegue despirocar ainda mais. Mas nessas editoras ele sempre teve um pouquinho mais, né, teve que segurar um pouquinho para algumas coisas. Mas ele não consegue deixar de lado esse lado familiar dele, né, ainda mais relação pai e filho, enfim. É muito bacana, tá? Não tanto pelo roteiro do Lemire, mas por essa arte do Craig Smallwood, que é demais da conta. Se o desenhista anterior ali do Ellis conseguia fazer narrativa visual dinâmica e tudo mais, mostrando batalhas, lutas, correrias, parecia um filme, né, narrado em quadros, né, desenhados, aqui a gente vê quase pinturas, assim, mas não no nível Alex Ross, tá? Num nível, tipo, tu vê que é quadrinho, tu vê que não é realidade, mas tu tá ali dentro daquela coisa meio lisérgica ali, meio, sei lá, parece que tomou 10 mil drogas e tu tá viajando ali no meio. Só pela arte já vale muito a pena essa série, gente. E depois, pra encerrar essa fase do Cavaleiro da Lua, os últimos títulos todos foram publicados no Brasil, né? Tudo encadernadinho assim. Tem o Bax Bemis, que não faz um run, digamos, grandioso, mas uma história muito bacana, apresentando um arqui-inimigo que poderia pelo menos ser futuramente, né, durar eternamente como um grande vilão pro Cavaleiro da Lua, que não seja alguém que não seja ele mesmo, né, com as loucuras da cabeça dele. E então ele consegue enfrentar alguém que tem também um alter ego, né, de um deus, enfim. E isso é muito bacana. Claro que sim, temos um gato aqui pulando em caixas de papelão, não vou mostrar ele porque o coitado vai cair dali de vergonha. Mas retomando então, isso aqui vale a pena também, tá? Isso aqui corresponde aos volumes 7 e 8 do Cavaleiro da Lua aqui no Brasil. Então, se tu não tem os primeiros 2 volumes do Bendis, ou os 8 volumes da segunda série aqui no Brasil, né, que correspondem às fases do Ellis, do Caliban, do Brian Woods, do Lemire e do Bemis. Bendis e Bemis, né? Quase confunde. Vai atrás. Tem gente que vende muito caro, mas ainda dá pra achar barato em alguns lugares e dá pra se preparar bem pra a série dele, pra quem nos espera, né? Uma série do Cavaleiro da Lua. Então é isso, pessoal. Brigadão pelo tempo de vocês. Eu gostaria de falar muito mais desse personagem, porque ele realmente me fascina. Às vezes fico sem palavras para descrever o quanto eu gosto dele. E eu nem gosto muito de discutir as tramas, porque não é algo tão fácil assim de descrever, né? Afinal, é esquizofrenia pura. É muito legal tu poder lidar com as 4 personalidades dele lendo as HQs. É fascinante, assim. É fascinante mesmo. Então acho que quem lê com vontade ali vai se apaixonar pelo Cavaleiro da Lua. Se você já leu, deve ser tão apaixonado quanto eu, ou pelo menos perto disso. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Clicar no sininho aí para receber as notificações. Se quiser ser membro, tá aí embaixo. E por enquanto é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima.